Eu brinquei com o reverendo Paulo que os mineiros vão dominar o mundo. Estamos com o nosso projeto em ação, viu, queridos? Pode ver, já temos aqui um núcleo plantado aqui em Niterói. Vamos, então, avançar ao mundo todo. Esse é o projeto de cada mineiro. Comendo quieto pelas beiradas, a gente vai avançando. Um pastor em São Paulo, compartilhei com ele, que disse para um colega que é paulista, e o pastor é paulista, ele foi tutor dele e falou para ele assim: Daniel, você é paulista, fica em São Paulo, deixa esses mineiros vão para o mundo todo. Tá certo. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui, conhecer os irmãos. Temos pedido, orado pelos parceiros, e a igreja tem sido parceira do nosso projeto. Pedi ao reverendo Paulo, falei com ele, falei: pastor, quero conhecer a igreja, quero estar com os irmãos que já têm orado, têm apoiado o nosso projeto, e conhecê-los, pessoalmente. Me senti um pouco como o apóstolo Paulo, querendo passar nas igrejas para ver os irmãos, para ver o rosto dos irmãos, para se apresentar ou às vezes rever nos projetos de plantio de igreja na primeiro século. Agora eu tenho então o prazer também de estar com os irmãos. Mas no momento oportuno a gente compartilha o projeto e os desafios. Por agora vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro de Atos, capítulo de número 8, por favor. Livro de Atos, dizem alguns ser Lucas 2, o segundo livro de Lucas, já que todos entendem que este é um livro composto a partir de uma sequência que Lucas apresentou em seu evangelho e agora apresenta o avanço da igreja, a obra do próprio Espírito Santo de Deus em levar o povo dele a proclamar a mensagem do evangelho por toda a Ásia Menor e assim objetivando os confins da terra. Nós vamos ler dos versos 9 a 25, uma conhecida história, estranha história, para nós, principalmente nós não gostamos muito de encantamentos, de magias, de ocultismo, mas a palavra de Deus nos ensina. Então vamos ver aquilo que o Senhor Deus quer nos falar nesta manhã. Atos 8, verso 9, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te haja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar?
Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra santa, absoluta, verdadeira, a única regra de fé e de prática para as nossas vidas. Nós queremos suplicar a iluminação do Teu Santo Espírito nesta manhã, para que, ao expor o texto bíblico, o Senhor use de graça e misericórdia, falando aos nossos corações, lançando, ó Pai, os nossos pecados, para que nós possamos confessar e deixá-los, ó Pai, trazendo alento para os corações doentes e feridos, ó Deus, trazendo direcionamento para aqueles que buscam respostas diante do Senhor. Amém, faça isso, nós pedimos no poder de Cristo Jesus e no mérito dele. Amém, Pai. Irmãos, como o pastor mesmo disse, eu sou um mineiro de Itajubá, criado ali no interior de Minas, no dia a dia de uma cidade pequena, esperando grandes acontecimentos. Não é como Niterói, não é como Rio de Janeiro, muito menos como São Paulo. Acontecimentos grandes e espetaculares não usam acontecer comumente na cidade. Certo dia passou um circo pela cidade e uma criança ali nos meus 9, 10 anos, encantado, né, com a possibilidade de ir ao circo. Fui ao circo e de todas as partes de um espetáculo circense, ali no Picadeiro, o grande finale, o momento final, era a hora que o mágico entrava e fazia muitos truques de magia. Eu fiquei olhando aquele negócio, boca aberta, até o momento final, onde ele faz uma mágica última, um truque último. Ele pega um assistente, faz um jogo de cena, fumaças, luzes, bota um pano preto, de repente sacode o pano e a menina some. A luz toda apaga e em breves segundos ele aponta para o meio da plateia e está a menina sentada. Aplausos, encerra-se o espetáculo. Eu, como um menino novo, encantado com aquilo, com alguns colegas desço para o meio do picadeiro, vejo se não tem um alçapão, uma coisa qualquer, que aquela moça tenha descido. Eu preguei esse texto numa igreja e tem um garotinho depois que falou assim: pastor, eu sei o que aconteceu. Eu falei: por favor, não me conta. Eu quero ficar com a ideia de que aquele mágico transportou aquela assistente lá para o meio da arquibancada da plateia. Irmãos, mágica nos encanta. Mágica deixa a gente pensando que tem um algo a mais, um ser a mais, um poder a mais. Já viu crianças vendo filmes, desenhos de mágica? Elas acreditam que aquilo é verdade. E esse texto fala sobre isso. Fala sobre encantamento, fala sobre poder, fala sobre coisas sobrenaturais e fala como que Deus resolve o grande problema da nossa vida. Parece que o nosso primeiro pai lançou sobre nós, na sua desobediência, uma espécie de encantamento aos corações. Os homens estão agora cegos, vedados e não conseguem olhar a realidade do tempo presente, do mundo espiritual, das coisas que são realmente verdadeiras. Satanás, o pai deste mundo, ou aquele que engana os homens, usa isso de modo muito sábio na sua concepção maléfica, e tem escravizado os homens e tem usado isso ao seu bel prazer. E o poder de Deus e o Evangelho de Cristo Jesus é realmente aquilo que Deus nos deu para libertar os homens da grande mágica do pecado, daquilo que cega os homens. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã acerca disso. O seguinte tema: a grande mensagem de libertação de Deus. A grande mensagem de libertação de Deus. Gostaria de falar sobre 3 questões muito claras que me parece que o texto vai nos ensinando e nos dando algumas confrontações no final. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é que esta mensagem de libertação acontece sobre as falsas crenças deste mundo. As falsas crenças deste mundo. Se você fizer um rememorar das suas leituras do livro de Atos, você vai ver que no início do livro de Atos, o Senhor Jesus está ascendendo aos céus e deixa uma grande e única mensagem para a sua igreja.
Você se lembra que a igreja tem agora o comissionamento de ir por todo mundo, desde Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra, para levar a mensagem de libertação de Deus. Este é o tema central de Atos. O Atos todo vai se desenrolar por essa expansão geográfica de Jerusalém, de Judeia, de Samaria e indo até os confins da terra. Este é o movimento geográfico que Lucas vai colocando a igreja de Cristo Jesus. E no exato momento da nossa leitura, nós entendemos que a expansão do reino de Deus se encontra em Samaria. Um povo miscigenado, um povo misturado, um povo que sofreu muito com o cativeiro do reino do norte, o cativeiro assírio. Se lembra bem? Os assírios tinham uma tática de domínio muito diferente dos babilônicos, por exemplo. Eles pegavam pessoas de diferentes regiões do mundo, traziam para Samaria, por exemplo, aquela região, pegavam samaritanos, pegavam judeus daquela época e levavam para as outras regiões, fazendo assim um sincretismo cultural e também um sincretismo religioso. Este caldo, ele é muito claro quando Jesus anda naquela região de Samaria e os judeus não aceitam aquela região. Ele se encontra, por exemplo, à beira de um poço com uma mulher samaritana e desenrola uma conversa muito profunda sobre o verdadeiro lugar de adoração e, na verdade, ele se apresenta como a verdadeira fonte de adoração. Você se lembra bem deste encontro. Aqui, Deus está usando a boca de Filipe, um grande evangelista que está exatamente neste momento anunciando a glória de Deus e as pessoas estão sendo convertidas. E Lucas nos apresenta aqui um personagem muito peculiar na história do primeiro século, a história da igreja primitiva. Simão, ele é um mágico, ele é aqui chamado do grande vulto, ou seja, é muito provável, os estudiosos entendem, que ele realmente faz encantamentos e que ele serve as obras malignas e tem o poder de Satanás ao seu favor para iludibriar o povo. Ele não faz os truques de mágica de uma peça circense, de um picadeiro. Não, ele faz realmente coisas que enganam o povo. Ele é até confundido como o poder de Deus. E Filipe está falando sobre a palavra de Deus e o povo vai sendo convertido. E algumas coisas a gente pode referenciar neste momento, é que a gente gosta de ser meio que judeu, a gente não gosta, nós brasileiros, de sermos como os samaritanos, mas eu olho a palavra de Deus e eu acho que a gente é meio samaritano. Se você entrar em cada lugar dessas... Não faça isso, mas se você fizer por curiosidade, ou pelo menos parar na frente de uma dessas lojas de materiais religiosos, de umbanda, de candomblé ou algo parecido, você vai notar que lá tem uma peça de santo católico, um patuá, uma vela, um guia. Você vai ver que aquilo é miscigenado, porque assim é a cultura brasileira. Pasmem, talvez você conheça, e eu espero que você não seja, irmãos que vêm à igreja há tanto tempo, mas vira e mexe, gosta de dar uma olhadinha no horóscopo. Não é assim? De falar assim, eu sou de virgem, eu sou de aquário, eu sou... E eu gosto quando as pessoas falam para mim assim, não me conhecem, falam assim, você é de qual signo? Eu falo, eu sou de leão, e a pessoa fica feliz assim, você é leonino? Eu falo assim, eu sou do leão da tribo de Judá, rapaz. E aí a gente desenrola o tema e vai para outro caminho. Qual é a questão do coração dos brasileiros? Eu acredito que é muito semelhante ao coração dos samaritanos. Houve muita oferta entre os samaritanos de falsas doutrinas, de falsas crenças. Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, o encantamento, a mágica, a falsa fé vai sendo tirada dos olhos dos samaritanos e eles vão sendo convertidos pelo poder do Espírito Santo. E aquilo deixa Simão encantado. E se você olhar o verso 13, dá uma ideia que também Simão converteu. E de pronto eu já quero falar que não, porque Pedro, que é o apóstolo do Senhor Jesus, vai falar que não.
que ele está enlaçado no poder de Satanás. Mas se você parasse no verso 13, você ia achar também. Eu acho que Simão converteu, porque Lucas usa até um termo diferente, né? Ele diz assim, que Simão abraçou a fé. Parece que Simão é posto no meio da igreja, irmãos, como aquele falso profeta, como aquele Ananias e Safira, como aquele Acã, que está no meio do povo de Deus, mas não é do povo de Deus. E ele está sendo joio no meio do trigo, e Cristo Jesus já nos alertou, e nós devemos andar neste mundo sabedores disso. Óbvio que nem todos os que se confessam presbiterianos são de fato seguidores, discípulos do Senhor Jesus. São muitas vezes somente presbiterianos. São somente batistas, metodistas. Não são seguidores de Cristo Jesus, porque o joio cresce no meio do trigo. E isso é uma recorrência dentro da igreja de Cristo Jesus. E não tem problema, porque Cristo Jesus disse que no fim dos tempos ele vai purificar a sua igreja. E só sobrará o joio e vai queimar, só sobrará o trigo e vai queimar o joio. Irmãos, e você olhando o texto, você vai entendendo algumas coisas, porque Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, ou seja, é pertencente à igreja de Cristo Jesus, pelo menos nominalmente falando, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado. Ele era encantado com este poder de Deus, porque Filipe fazia muitos prodígios. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar um milagre, uma ação sobrenatural de Deus em algum momento, e agora no campo missionário ou nas ideias missionárias, a gente vai vendo que Deus ele é um Deus de graça, de misericórdia, e age às vezes de um modo que você não explica muito bem, você fala assim, uau, que coisa diferente. E Filipe vai sendo encantado com aquilo, e a igreja vai crescendo, e Deus vai guardando aquela cena para o final, e Deus promete, na sua palavra, eliminar toda a falsa crença daquele que se entrega a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o verdadeiro Deus da igreja, é aquele que pode tirar toda espécie de encantamento do coração da igreja. Por falar em coisas sobrenaturais e de experiências únicas, para ilustrar isso, eu me lembro de uma história que eu vivenciei, ninguém me contou, foi comigo que aconteceu. Eu sou fisioterapeuta de primeira formação, né? Trabalhei 10 anos na fisioterapia e um dia estava atendendo um paciente e eu fazendo um procedimento nele e só eu e ele dentro de um local reservado, para bater o papo, para matar o tempo, disse para ele assim... ele estava com uma espécie de guia, de patuá, de alguma coisa diferente. Eu disse para ele assim, fulano, o que é isso no seu pescoço? É um patuá? Você vê meu conhecimento zero, né? Aí ele falou assim, não, isso aqui é uma guia. Eu falei, é uma guia, por que você usa? Aí pensa aí, irmãos, mineiro, presbiteriano, a vida inteira, filho de mãe presbiteriana, de vô. Ele falou assim, não, isso aqui é uma guia de um demônio que eu sirvo, que eu sou da magia negra. A gente é treinado na escola dominical a falar com católicos, com espíritas, né? Mas nunca tive uma aula de escola dominical como evangelizar alguém da magia negra. Eu olhei aquilo e na cabeça eu, trabalhando ali, falando assim com o Espírito Santo, Senhor, o que eu faço agora? Qual o texto bíblico que eu uso? Como que eu falo com esse homem? E eu fiz aquilo que nós devíamos fazer sempre, ouvir, para que ele nos dê elemento para a gente apresentar a palavra de Deus. Eu falei, Eu falei, por que você serve na magia negra? Por que você vai na magia negra? Aí, por curiosidade, ele disse assim, porque eu fui ensinado a isso desde pequeno. Meu avô era da magia negra e me levava sempre à magia negra. E aí a coisa vai ficando pior nessa conversa, porque ele fala assim, eu falei, mas como assim? Não, eu tenho um demônio particular, eu vejo o meu demônio particular, ele fala comigo, e eu peço as coisas para ele, eu faço ofertas para ele. Eu não estou dizendo que nada disso é verdade que ele me disse, tá? Porque eu não sei até que ponto ali é uma realidade ou não, só estou dizendo que eu estava ouvindo tudo aquilo que ele estava falando. E buscando em oração, falando o que eu falo para ele. E aí ele foi falando,
E de repente ele disse assim para mim, eu perguntei para ele, você entende que, se você conhece Jesus, você sabe sobre Jesus? Ele disse assim, sim, a gente fala sobre Jesus também lá na Magia Negra. E a gente sabe que Jesus é a maior luz, é o maior poder que se tem. Aí eu falei para ele assim, mas se você sabe que Jesus é a maior luz, por que você serve uma outra coisa senão a Jesus? Voltei para casa consternado, cheguei em casa, liguei para uma irmã da igreja muito mais experimentada que eu, aquelas irmãs, né, de vida cristã há muito tempo, que tinha vindo do espiritismo, contei para ela a história e disse para ela, ela falou para mim assim, Tamar, você tem uma Bíblia? Aí eu falei, Marilena, Bíblia é o que não me falta. Pegue uma Bíblia, não faça nada, risque textos evangelísticos e dê para ele. E fala para ele, aí tem textos com caneta marca-texto, marcados alguns textos, folheie e leia esses textos. Ela me disse assim, e eu acho que esta é a grande verdade. É a palavra de Deus que vai converter ele. É o poder absoluto de Deus que pode tirar a falsa doutrina, a falsa fé do coração dele. Ainda que seja uma coisa absurda, como um homem que serve deliberadamente a um demônio. Não há nada que liberte o homem senão o poder absoluto da palavra de Deus. A gente às vezes quer uma tática, quer um esquema diferente, um poder diferente, uma oração mais forte, mas temos aquilo que Deus nos deu como forma de maior poder e absoluto, que é a palavra de Deus. Infelizmente o homem fugiu, voltou, ligamos para ele, pedi para a secretária, a menina falou para a secretária, olha, ele disse que não vai voltar, a irmã dele falou, ele não vai voltar, ele não quer conversar com você, e vida que segue. Assim. A palavra foi lançada, que dê bons frutos para a glória de Deus. Esta mensagem de libertação não é só libertação para as falsas crenças, mas ela também é, em segundo lugar, algo que é produzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, e aqui é muito marcante, porque a igreja em Jerusalém, que é a sede da igreja, ela vê a expansão do reino de Deus e manda os seus dois melhores homens, vamos dizer assim, Pedro e João. João em particular eu gosto muito, porque certa vez João já pediu fogo do céu que desça e que fosse consumida Samaria, e Cristo falou que não era a época, e agora João vai lá testificar da salvação dos samaritanos. Eu gosto de João entrando aqui, apesar de Pedro ser o homem que fala pela igreja neste momento. Irmãos, o texto é muito particular e presbiterianos são postos à prova nesse texto, né? Porque olha, veja como o Espírito Santo desce sobre a igreja muitas vezes. Se lembra daquilo que eu te disse? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você ler Atos por este viés geográfico, você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai marcando a sua presença em descida exatamente sobre essas regiões ou sobre essa geografia. Se lembra que em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre os judeus. Você vai se lembrar, vai ver aqui que Atos mostra a descida do Espírito Santo em Atos 8 sobre os samaritanos. Em Atos 10, na casa de Cornélio, ele desce sobre os prosélitos, aqueles que amam a lei de Deus, mas não são judeus, eles têm um apreço, eles são prosélitos. E por fim, você vai lembrar lá em Éfeso que eles descem em Atos capítulo 19 sobre os gentios, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não há necessidade nenhuma de nós aderirmos a uma nova doutrina teológica acerca do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo vem sobre a igreja tantas outras vezes ou repetidas vezes, porque Atos nos explica muito bem e nos embasa a doutrina. Judeus, samaritanos, prosélitos e gentios. Irmãos, e o texto caminha e nós vamos entendendo algumas coisas que o poder de Deus era manifestado naquelas regiões, e eu entendo sobre este poder do Espírito Santo que ele é algo espiritual. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está evangelizando alguém, às vezes a gente está falando com um colega, com um irmão, que nem crente é, ou com um primo, com um tio, com um avô, com um vizinho.
e você quer entender todos os argumentos apologéticos, você quer estudar se ele ouvisse esse sermão, ou se ele entendesse isso, você quer um esquema racional para que esta pessoa seja convertida. Irmão, você se lembra do dia em que o Espírito Santo mudou seu coração? Você não acreditava e num passe verdadeiro de mágica, num poder espiritual, o seu coração foi regenerado e então você converteu, ou foi convertido, na melhor expressão do português. Ou seja, este é um poder espiritual. Por isso, muito mais do que simplesmente entender um esquema racional de apresentação do Evangelho, isso é bom, e é bom que tenhamos isso, não há problema nenhum. Entenda que é o poder de Deus, do Espírito Santo para a libertação. Ore pela pessoa, clame pela pessoa, busque apresentar o Evangelho de Cristo Jesus para que as pessoas sejam libertas no poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Às vezes a gente desanima. Tem um irmão na igreja hoje, servindo conosco lá em Guarulhos, o Clóvis, que ele era de uma família de testemunhas de Jeová, e a mãe, os irmãos, todos testemunhas de Jeová, e uma irmã batista. Mora ali em São José, orando 25 anos por ele. 25 anos. E aí, no aniversário de casamento, ela encontra comigo e fala: pastor, 25 anos eu orando pela vida do Clóvis. Aí brincou e falou assim: agora ele vai servir na presbiteriana e não na batista. Mas 25 anos. E eu atendi o Clóvis como fisioterapeuta 10 anos antes, de sistematicamente apresentando o evangelho com ele nos momentos que eram oportunos. Dá a impressão que como fisioterapeuta eu era mais missionário, né, irmãos? Não, atendia bonitinho, fazia tudo, nas oportunidades, colocava o evangelho. Um dia ele procura a igreja, vai à igreja, e fica na igreja, e começa a aprender, e é batizado, e convertido pelo poder do Espírito Santo. O que aconteceu? Como que um homem ligado a ser testemunho de Jeová, que cético, falando: ah, vocês falam isso, mas todo mundo muçulmano fala isso, totalmente confuso, totalmente alheio. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus agiu poderosamente no coração dele. A gente não pode perder a ideia de que conversão não acontece pelo muito falar, mas pela própria ação do Espírito Santo no coração dele. E nesta manhã, talvez você está desalentado, porque muitas vezes você enfrenta um problema, ou enfrenta alguém na tua casa, na tua família, e você tem a desesperança. Isso aí nunca converte, isso aí nunca vai mudar. Deus é o Deus poderoso que pode mudar a tudo e a todos. Irmãos, em terceiro e último lugar, este poder libertador de Deus não pode ser manipulado. Ele não pode ser manipulado. Eu entendo que Simão, o que ele quer é fazer aquilo que ele mesmo tem feito ao longo dos tempos: comprar o poder. É muito provável que as magias eram passadas de modo por venda, né? Um mágico mais poderoso dava táticas, técnicas e vendia aquilo. Então ele vê aquilo, vê o Espírito Santo poderosamente agindo, milagres acontecendo em Samaria, ele olha e fala: eu quero isso também, eu quero impor as minhas mãos e as pessoas serem convertidas. Eu quero esse poder para a minha vida. É meio que um espelho do cristianismo atual em alguns aspectos. Já viu que tem crentes que, quanto mais eu sirvo, eu sou um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor, eu sou um membro da igreja, eu dou meu dízimo, eu canto, eu toco piano, eu faço alguma coisa, então eu mereço mais. A gente acha, vira e mexe, que o cristianismo é algo meritório, aonde na verdade o cristianismo deveria ser uma expressão da graça que nós ganhamos em Deus. Pedro vai desenvolver este diálogo com Simão. Pedro fala algumas coisas, e é tão precioso que Pedro fala para ele é a boca de Deus. É aqui que a gente conhece que ele não é crente de verdade, porque quando Pedro fala, é o próprio Espírito Santo falando na sua autoridade apostólica, aquele homem.
Pedro diz a ele que ele está em fel de amargura. Fel é uma bebida, irmãos, muito bonita, muito bem apresentável, mas quando bebe-se essa bebida, isto desce amargo na boca. Ele está dizendo para Simão assim, a tua vida que parece ser muito bonita e que encanta muitas pessoas, é na verdade um fel de amargura. Você está em fel de amargura contra Deus. Isso nos chama atenção, porque muitas pessoas, às vezes, que são admiradas por nós, têm uma vida que é muito mais um fel de amargura do que qualquer outra coisa. Pedro diz, ele usa duas expressões que é interessante, você não tem parte nem sorte neste ministério, ou seja, você não pode comprar, essas duas expressões são expressões mercantilistas, no sentido de, o que nós temos, nós damos, não vendemos. E porque você quer comprar, é exatamente o motivo porque você não tem. Você não entendeu a graça de Deus, Simão. Se você tivesse, há muito você já teria esse poder do Espírito Santo. E Pedro vai piorando as coisas, e Pedro diz que ele está em laço de iniquidade. Ou seja, faz referência a uma obra diabólica que aprisiona aquele homem, que enlaça aquele homem e que deixa ele completamente preso naquele laço, naquele encantamento diabólico. Pedro então descortina para ele o seu próprio coração e ainda diz para ele, arrependa-te, muda essa tua história de vida. Você não pode manipular este poder. Isso é acessado pela fé, pela confissão, pelo arrependimento e por deixar estas tuas obras malignas. E é visto que esse homem não entende nada, porque em vez dele falar, eu me arrependo, eu quero, eu vou seguir, ele diz assim, intercede por mim. Parece aquele católico que até hoje busca um pequeno Pedro neste mundo para interceder, né? Aquele do, faz por mim porque eu não posso fazer. Irmãos, nós às vezes vivemos uma vida querendo comprar o Evangelho de Cristo Jesus, o poder da libertação, achando que nos nossos méritos nós temos alguma coisa. Entenda, esta é a graça de Deus na nossa vida. Este é o poder que não merecíamos. O pastor nos ensinou muito bem a pergunta 97 do nosso Catecismo Maior. É na verdade, as obras que fazemos é para testemunhar agora o amor que temos a Deus. É porque somos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus que servimos a Ele agora de modo gracioso, por graça. Algumas aplicações me vêm ao coração nesse texto, eu gostaria de deixar com os irmãos. O mundo hoje, irmãos, vive uma espécie de cegueira, de encantamento. Pessoas hoje estão em filosofias que as aprisionam. Você pega já meninos aí de seus 8, 10, 15, 18 anos, enredados, levados por uma cegueira evolucionista, descartando qualquer obra de Deus na criação e dizendo que o mundo veio do nada, do acaso. Você pega um grupo de pessoas que defendem não a igualdade de direitos, homens e mulheres, o que é justo diante de Deus, porque todos somos iguais, mas uma igualdade de obras e de deveres. O homem deve agir, ou a mulher deve agir na mesma autoridade masculina, um feminismo que toma conta e corrompe as famílias. Você avança num mundo materialista e pessoas cegas andando neste mundo dizendo assim, quanto mais eu tiver, quanto mais eu possuir, quanto mais eu guardar, mais feliz eu serei. E nisso eu gosto desta pandemia que vivenciamos, onde lançou, assim foi em São Paulo, eu acredito que deve ter acontecido aqui também, em Niterói, no Rio de Janeiro. As primeiras pessoas levadas no meio da pandemia no Covid eram pessoas morrendo no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, em lugares muito abastados, muito bem preparados, mas que não sabia lidar com um pequeno microvírus. Não adianta o tanto que se tenha, se não for Deus por nós. Não há nada que se faça, mas a gente
levado a essa ideia do dinheiro é meu, eu vou guardar, eu vou ter, eu vou ser e pronto. A ideia do reconhecimento, esse encantamento de eu vou fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Quase que o cara quer virar querubim, né? Sabe aquela coisa do eu vou ser, porque aí eu serei reconhecido. Aí eu gosto de Salomão falando que isso é enfado. Vocês podem fazer, mas isso é enfado. Então não vou estudar, não é isso que a Bíblia está falando. Não coloque o seu coração nisto. Mas Satanás ardilosamente vai encantando, distraindo a igreja com coisas do presente século e rompendo aquilo que a igreja deveria ter como um centro principal da sua vida, que é anunciar a glória de Cristo entre as nações. Talvez, meu irmão, você nesta manhã está sendo levado por um engano de Satanás. Achando que quando eu casar com fulano tal, a fulana tal, aí eu serei feliz. Quando eu tiver o corpo daquele jeito, ou por cirurgia, ou por magreza, ou por qualquer outra coisa, aí eu serei feliz. Quando eu me formar, quando eu fiz... Sabe, estes encantamentos vão enlaçando a gente. E a palavra de Deus, ela é absoluta, dizendo assim, olha que coisa triste, o mundo está cego, achando que estas coisas podem dar a verdadeira felicidade que só Cristo Jesus pode dar. Irmãos, uma outra coisa que eu entendo claramente neste texto, é que a vida cristã é algo gratuito, que não se paga, não se compra. Deus nos deu por graça em Cristo Jesus. Aliás, nós não somos cegos como qualquer outra pessoa deste mundo, porque Cristo Jesus nos libertou. Sendo assim, sirva a Deus por gratidão, não negocie. Ainda que você não entenda o que Deus está fazendo na sua vida e seja isto talvez algo terrível, um momento de doença, de morte, de desemprego, fale para Deus assim. Porque a nossa tendência é falar, Senhor, mas eu sirvo ao Senhor tão fielmente há tanto tempo, por que o Senhor está deixando isso ruim acontecer comigo? Diga para Deus assim, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. E o Senhor não tem obrigação nenhuma de me explicar, mas ainda assim eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. A mensagem de Deus, ela é o verdadeiro poder da libertação de Deus. Irmãos, talvez você está pensando assim, aquele fulano não vai ser convertido nunca, ele nunca vai mudar, aquela fulana nunca vai mudar. Entenda, o Espírito Santo é capaz de mudar pessoas como o apóstolo Paulo, como Itamar, ou como qualquer um de vocês. Se você pudesse contar todos os pecados que você já cometeu, ou todos os pecados que já passaram pelo seu coração, a igreja ficaria escandalizada, porque assim seria comigo, com cada um de nós. Mas a palavra de Deus, ela é o poder de Deus perdoador para cada uma destas mazelas. Por fim, este texto fala-nos do poder libertador do mundo. Se você começar a olhar o cenário missionário, você vai ver que muitos países do mundo estão enlaçados, encantados, cegos, achando que falsos deuses nominais como Alá, como Shiva, como Buda, como qualquer um destes, ou não nominais, como materialismo, existencialismo, estão cegando as nações e não tem qualquer outra coisa neste mundo, ainda que seja, se a gente levasse a educação para a África, mudaria a África. Mudaria a África, mas não tiraria os deuses do coração dos africanos. Só tem um modo de fazer isso, que é a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu te contar uma última história. Em 2017 estive com alguns irmãos indo ao Nepal num trabalho de plantio de igrejas. Fiz uma escala em Dubai e o meu voo atrasou por 3 horas e eu não tinha o que fazer, fiquei andando entre os portões de embarque, olhando o embarque das pessoas. Cansado já do voo de São Paulo para Dubai, sentei e parei, fiquei meio que, sabe quando você fica sem pensar em nada, só olhando? Eu sentei num portão de embarque para Teherã, no Irã.
país completamente islâmico, muçulmano. E olhei assim uma família na mesma constituição da minha, um pai e uma mãe, 3 filhos, uma menina e 2 meninos, a mesma que a minha, naquela indumentária muçulmana. E ali Deus falou poderosamente ao meu coração. Não ouvi uma voz, não tive uma visão. Ali o Espírito Santo trouxe a própria palavra dele e aplicou naquele contexto ao meu coração. Olhei e lembrei do texto que nós estudaremos daqui a pouco na escola dominical, de Paulo falando aos romanos. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como estas pessoas poderão conhecer o nome de Cristo Jesus se eles não ouvirem a mensagem de libertação? É esta a verdade bíblica do Deus que elege, predestina e salva, do meio que ele mesmo designou para a igreja de fazer a obra dele entre as nações. Olhei e aquilo atravessou meu coração e eu disse, eu entendi, Senhor. Irmãos, a obra de Deus será feita. O convite de Deus a nós é, participe. Igreja, se levante e faça. Viva a experiência de homens cativos no pecado, sendo libertos pelo poder da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, queridos.